E agora, no nosso quadro Contando Histórias, vamos contar um pouquinho da história desse grande craque do Corinthians, o eterno Zé Maria, e também da seleção de 1970. Estivemos acompanhados da Coifer Indústria de Cosméticos. Tempo ao Tempo hoje. Tenho um imenso prazer no nosso quadro Contando Histórias de contar a história desse garotão aqui de 18 anos, o nosso eterno Zé Maria, ídolo da Fiel, um dos grandes jogadores do Brasil, da seleção brasileira, que fez parte da seleção de 70, mas acima de tudo, uma pessoa maravilhosa, do bem, esse sorriso de garoto. Zé, primeiro, antes de mais nada, obrigado por nos receber, por essa entrevista tão maravilhosa que é a sua presença. Mas fala um pouco do Zé Maria, fala um pouco dessa história maravilhosa do Corinthians, da seleção brasileira, quando começou a sua carreira, quando você terminou e, acima de tudo, essa história que a gente não pode esquecer. Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos. Um prazer enorme poder estar recebendo vocês aqui na minha casa, para a gente poder bater um papo, né? Contar um pouco de histórias. Com certeza. Lembrar um pouco o nosso passado, a nossa formação, né? Para o esporte, principalmente. Eu sou do interior, né? Graças a Deus sou criado no interior, família simples, Botucatu, né? Interior do estado de São Paulo. Nasci numa fazenda Lajeado, que era a estação experimental do café, onde eles faziam um trabalho muito grande com café. E eu tive a felicidade de nascer lá, crescer lá e praticamente iniciar a minha carreira lá também, né? Brincando com aquelas bolas de meia, quando não tinha bola de capotão, que na época era capotão, né? E caminhos que a educação que meu pai me deu foi muito importante também, né? Com certeza. De você morando no interior, morando numa fazenda, você ter poucas opções. E eu tinha tinha consciência disso desde pequeno, porque a orelha até agora dói, porque o velho puxava mesmo, não tinha jeito, e indicava os caminhos que a gente tinha. Morando numa fazenda, no interior, ou você vai para a cidade para estudar, né, procurar ser alguma coisa maior, ou o outro caminho que seria ficar na roça, né, ficar trabalhando aqui, filho de funcionário geralmente, acabava trabalhando, muitos deles fizeram isso. E eu coloquei isso na minha mente, na minha cabeça, de que eu tinha que estudar e fazer alguma coisa, inclusive para ajudá-los, né? Ajudar meu pai, minha mãe, uma família grande, nós fomos em 6 irmãos, né? E engraçado que finais de ano, quando eu recebia os amigos, né? O pessoal que vinha para passar o final de ano na fazenda, muitos deles jovens, formados, né? Escola Industrial, Senac, professores, dentistas, médicos, e poxa, a satisfação que aqueles caras tinham com a gente, o carinho que eles tinham com a gente era muito grande. Muito importante isso. E pra gente acabou virando espelho, né? Porque eles falaram, olha, se vocês estudarem, vocês podem ir para São Paulo, lá tem o ABC, tem emprego, né? Então grandes oportunidades estão em São Paulo. Então esses amigos me ajudaram muito e eu sou muito grato a eles, né? E, inclusive recebi recentemente alguns deles numa festa que me fizeram. E graças a Deus, né? Eu escolhi ser torneiro mecânico. Fiz a avaliação para a escola industrial, passei, né? Que bom, né? E falei, agora o meu sonho era ser torneiro mecânico. E a bola era para uma diversão, coisa parecida. A gente jogava muito. A fazenda lá tinha um time amador,
Meu pai geralmente comandava o time, ele virou treinador do time, sempre nos levava para assistir esses jogos. E a nossa vidinha foi aquela vidinha do interior. Peladinha, escola, um pouco de trabalho, né? A gente aprendeu a trabalhar também, porque nas folgas a gente tinha que meter a mão na massa, não tinha por onde fugir. Então aprendi muita coisa, aprendi a mexer com gado, aprendi a colher café, aprendi a capinar, né? Que a gente tinha a oportunidade de fazer aquela rocinha para tirar o milho, para tirar um feijão, para tirar até um arrozinho. O sustento, então né? O sustento saía dessas brincadeiras que a gente fazia, eram muitos irmãos, né? Então foi uma vida muito gostosa, eu tive uma infância muito gostosa, de muito trabalho, de muita dureza, né? De muito aprendizado, de muito ensinamento, aprendi muito com os amigos e num belo dia acabei virando um jogador de futebol. Né, que eu fiz um teste na Ferroviária, que disputava já as divisões profissionais. Passei nesse teste. Ferroviária já foi grande. Ferroviária de Botucatu tinha dois grandes clubes lá, tinha a Ferroviária e tinha a Associação. E me lembro que no primeiro dia que eu fiz o teste, eu era meio tímido, meio caipirão mesmo, né? O pessoal estava reunido, eu falei, não, eu vou até o banheiro e depois eu piquei a mula, fui embora. Fui caminhando, era 7 quilômetros, fui embora para o interior, para a fazenda. E aí os caras, o meu irmão, eu e o Tuta, fomos os dois que fomos ser avaliados, lá tinha 14 anos. E os caras falaram, cadê teu irmão? Não, ele não foi no banheiro? Foi no banheiro, mas, caraca, seu irmão acho que deu no pé. Deu no pé. E graças a Deus os caras, depois da avaliação, os caras foram até a fazenda. Pô, você não pode fazer isso, a gente queria ver você, aquele negócio todo. Falei, na semana que vem eu vou. Aí voltei na terça-feira. E acabei passando nessa avaliação. Eu era um meio atacante. Eu era também. Eu era um meio atacante, porque o Tuta era um ponto esquerda, era um meia esquerda, muito habilidoso. O Tuta tinha habilidade. E o destino da gente parece que é meio escrito, né? Então, estava começando o treinamento. O Ataíde era o lateral direito, né, do time principal, e eu era um meia direito do reserva. E o Ataíde acabou quebrando a perna. E o Tição, que era o treinador, o Edson Quadros, falou para mim, Zé, quebra um galho para mim, faz uma lateral ali, que o Ataíde, infelizmente, vai pro hospital e... Quebra um galho aí, faz uma lateral para mim, né? Vocês estão vendo, quebra um galho, quebrou um galho. Até pelo estilo que eu tinha, porque era um cara meio pesadão, dividia aquele negócio todo. Aí fui pra lateral. A minha história começa aí, né? Depois desse treinamento, aí seguiram nos treinamentos e falaram, não, vai pra lateral. E arrumou uma posição para mim. Você vai ficar no time, eu era reserva, né, meia do outro time, fui para lá de lateral como titular. 64. E quem viu você para te encaminhar até o Corinthians? Bom, aí 64 eu disputei 2 campeonatos infantis, né, 64 e 65. Fomos campeões da cidade. Em 65, quando terminou o campeonato infantil, o Tição era treinador, porque lá tinha aquele negócio, o treinador era do infantil, juvenil e do amador. O Tição falou, Zé, acabou o campeonato, vocês já foram campeões, agora nós vamos decidir o juvenil. E eu estou precisando de 3 jogadores para cumprimentar o banco. Eu vou te levar. Avisa o teu pai, esse negócio todo, que você vai vir para... E fui lá 3 jogos. Eu acabei entrando num dos jogos, que ele falava, vai lá correr um pouquinho. E isso já terminando o ano. E o amador fazia as preliminares do time principal. Não era sempre, mas sempre fazia. E ele falou, olha, eu vou pegar você, o Ivan Iás, que era um ponta-direita, e eu vou levar vocês também para preliminar do jogo já, final de ano. É uma preliminar festiva. E acabei indo. Então, num ano eu fui infantil, juvenil e amador, que foi 65. E no final do ano, desmanchando o profissional, né, porque ele dava férias para o pessoal, que eram férias naturais, né? Mas a Ferroviária tinha 2 jogos. Um em Santa Cruz do Rio Pardo e um outro em Presidente Venceslau. E ele falou, Zé, eu vou levar vocês 3 também para completar o time profissional, que é um jogo de férias, não tem mais nada a ver. Tá no lateral mesmo. Vamos jogar. Aí nós jogamos contra a Santa Cruzense e jogamos contra o Corintinha,
Era Corinthians e Presidente Venceslau. Ali a minha vida mudou, né? Mudou porque eu ganhei uma flâmula. Pô, eu até me emociono. Eu ganhei uma flâmula no final do jogo. A gente ganhou o jogo deles. E a flâmula, eu fico um tempo com ela, depois eu perdi. Acabei perdendo, não sei nem onde está essa flâmula. Aqui, ó. E tinha os dizeres: vencer sem luta é triunfar sem glória. E levei essa flâmula para casa. Aí meu pai, corintiano, olhou aquilo lá e falou: aí. É isso. É isso daí, Corinthians é isso daí. Não é Corinthians Paulista, é Corinthians e Presidente Venceslau. Poxa, ali a minha história mudou completamente, porque no ano seguinte, que foi 1966, eu já voltei de férias, aquele negócio todo, e o time começou a montar e eu já estava no time principal. Então a minha carreira foi muito rápida, né? Não deu nem para sentir praticamente, porque quando começou, a Ferroviária tinha lá problema com o treinador, o Tição não podia fazer o profissional, e aí contrataram o Gatão, que era de Piracicaba, um nome que meu pai falava direto em casa, né? Gatão, Cabeção, Luizinho, Baltazar, e o Gatão vai para treinar a Ferroviária. E leva 4 jogadores de Piracicaba. Levou o Neguito, o Varney e o Tabaio, né? Que eram jogadores para reforçar o time. E levou um lateral, Maurício, que o Tição falou: nós estamos sem lateral, tá o Zé Maria aí que pode quebrar um galho. Só quebrou um Você galho. vai quebrar um galho. E, pô, o menino foi, a gente começou os treinamentos, aquele negócio todo, 66, e eu fui me desenvolvendo, acabei ganhando a posição. Aí o menino veio e falou: pô, eu não vou jogar porque esse neguinho aí é muito rápido, é muito chato e vai ser duro. Eu prefiro voltar para Piracicaba, né? Porque aqui eu vou ser reserva. O Gatão, porque o Tabaio, o Neguito e o Varney já vieram para o time titular. E tinha um meia esquerda, Celcinho, Celso Pereira Melo, jogou no São Paulo, inclusive. E ele falava: Zé, puta, você é um cara que vai ser muito útil pra gente, pela sua vitalidade, esse negócio todo. Então, eu falei: caraca, vou mudar de profissão. Torneiro mecânico já era. E aí começa a minha carreira. A Ferroviária, primeira divisão, né? E fevereiro, março começava o campeonato. E a gente tinha alguns jogos. E no Corinthians Paulista, você chegou quando? Eu cheguei em 70, mas aí em 66 nós fizemos o primeiro jogo foi em São Paulo, aqui em São Paulo, contra o Nacional. Que o Nacional na época montava o time e pegava jogadores dos grandes clubes. E tinha no time o Canhoteiro. Então a minha estreia como profissional mesmo valendo foi contra o Nacional. E o Canhoteiro era o ponto esquerda. Só Canhoteiro. Tomamos 5. 5-1. O Canhoteiro pegava a bola, que ele ficava lá na lateral, e quando eu chegava, meu Deus, eu tomei um vareio. Tomei um vareio do Canhoteiro. Bem, 5-1. Aí volta para Botucatu, aí aquela história, pô, era precisar de um lateral, aquele negócio todo, a imprensa, né? Era meia também cascuda, né? Então, o Corinthians, a Ferroviária vai precisar do lateral, porque pô, vai ter que buscar lá o Maurício outra vez em Piracicaba. Aí tinha o segundo jogo era em Jundiaí, contra o Paulista. Aí chega na cidade, né, no dia do jogo, pá, ponta esquerda do Paulista era o Lourenço. E os caras falam: Zé, esse moleque, esse rapaz aí é casca. Daqueles pontas que vai pra cima e não sei o que, e não sei o que. Meu Deus. Falei: pô, já peguei o Canhoteiro e tomei 5, e agora? Agora acaba a minha carreira, né? Vou ter que voltar a pensar em ser torneiro mecânico. Acabei fazendo um jogo maravilhoso. Fiz um jogo, acabei com o Lourenço, né? Os próprios torcedores e a imprensa falou: esse neguinho, pô, tá parecendo um neguinho de cabeça raspada aí, que nossa, sensacional. Esse comentário chegou em São Paulo. E na época o pessoal da Portuguesa ouviram esse comentário. E foram em Botucatu atrás desse neguinho, né? Para saber quem era, não sei o quê. E já ficou a proposta para que no final do campeonato eu viesse para a Portuguesa para fazer uma avaliação. E foi o que aconteceu. Terminou o Campeonato Paulista, nós fomos muito bem, ficamos entre os 4 melhores, né? Com 15 de Piracicaba, Ponte Preta, Portuguesa Santista.
E acabei, final de 66, vindo para a Portuguesa. Vim por um empréstimo de 3 meses. Eu fiz, na verdade, 3 jogos em 66. E depois voltava de férias para campeonato Roberto Gomes Pedrosa e campeonato paulista. E nesse interim, a direção da Portuguesa foi em Botucatu e praticamente me contrataram, né? E eu já vim para São Paulo, ia cumprir lá o resto que faltava e com um contrato com a Portuguesa, 1967. Aí começa a minha carreira de uma forma que... E chega no Corinthians Aí eu fiz 4 anos e meio na Portuguesa, na época de Ivaí, Levinha, Paz, Lorico, Félix, pra quem conhece Orlando. futebol, um tal de Leivinha, né? Peguei essa geração e fui muito feliz, me ajudaram muito também. Foram 4 anos e meio de trabalho na Portuguesa, um clube que me deu todo o apoio, né? Me deu pelo menos o início de carreira, mas já estava em negociação com diretores da Portuguesa e com diretores do Corinthians, na época era o Vadielu. E o Vadielu bateu o pé com meu pai. O senhor é corintiano, o padrinho dele é corintiano e nós queremos o Zé no Corinthians. Aconteça o que acontecer, a gente briga. Resumo: o Zé chegou no Corinthians. E agora nós temos mais histórias para contar desse eterno craque do Corinthians, da seleção brasileira e do coração de muitas pessoas, pela pessoa maravilhosa que ele é. Vamos contar um pouquinho mais dessa história. Bom, e agora a gente retorna com esse monte de troféu que vocês estão vendo aqui atrás e que vocês vão ter oportunidade de ver depois através das imagens. Mas o Zé, a raça, chegou no Corinthians. Zé, conta a sua trajetória no Corinthians. As alegrias, as tristezas, a pressão. Fala um pouco do Corinthians. Bom, aí chega o Corinthians na minha vida, né? Na vida da minha família, sei lá, né? O meu pai é corintiano fanático, né? E sempre tem aquele bochicho, né? Quando eu cheguei, me lembro, fui recebido pelo Riva, Dino Sani, aí encontrei Baltazar, Luizinho, que na época inclusive foram treinadores lá do time, eles ajudavam a base, mas quando o treinador saía, eles assumiam, a Moura Moreira. Legal. Eu peguei esse pessoal. E o começo do Corinthians foi bastante sofrido, né? Sofrido até pelos comentários, a gente não estava preparado para aquela situação. Então, muitos anos sem ganhar títulos, né? Aquelas brincadeiras desagradáveis de nadar e morrer na praia, aquelas piadinhas, é mais um que chegou enfim. Para você que está nos assistindo, nós estamos falando daquela época que o Corinthians ficou muitos anos sem ganhar um título e esse craque aqui do meu lado fez parte do time vencedor de 1977. Vamos lá, Zé. Então, aí eu já cheguei com uma estrela boa, né? Porque em 71 a gente participou daquele Torneio do Povo. Foi um campeonato que eles arranjaram, né? Corinthians, Atlético, Internacional e Flamengo. 4 times para dizer, era o Torneio do Povo. E a gente foi campeão. A gente foi campeão no Torneio do Povo. Falei, pô, já cheguei e ganhei um título. Tô bem. Não, só que esse título não vale nada. Para nós, o torcedor, era do Campeonato Paulista. Aí 71, 72, a gente ganhou lá o do Natel, que também era um campeonato folclórico, né, para encerramento de ano. 72 lá do Natel, me lembro, foi uma festa muito gostosa, inclusive. 73 a gente teve um campeonato mal. 74, infelizmente, chegamos à final do Campeonato Paulista. Eu digo infelizmente porque a gente acabou perdendo, né, e perdemos para o Palmeiras, que era o grande rival. Ali foi um ano para mim terrível,
né? Porque a direção pensou em desmontar todo o time e na verdade desmontou, porque grande parte do time saíram. Eu me lembro que ficou, na verdade, eu e Vladimir, com muito suor, porque não estava fácil segurar aquela barra, 74. Imagino. E em 75, com essa reformulação, a gente conseguiu fazer um campeonato até razoável. Mas não foi um grande campeonato, foi um campeonato médio, vamos dizer assim, de recuperação do trauma de 74. 76, a gente começou bem o ano, né? A gente teve lá uma participação boa no campeonato nacional, né? E chegamos àquela tradicional, famosa invasão do Maracanã contra o Fluminense. Ali a gente recebeu gás, né? Mas tínhamos perdido o Riva em 74, que foi aquele problema sério com a direção. O Riva acabou sendo responsabilizado por aquele título, e, enfim. Mas 76 foi uma nova vida para o clube, né? Que a gente chegou à semifinal, a invasão do Maracanã, que foi algo também extraordinário na minha vida. Não tem como explicar, né? Não dá para explicar. Não dá para explicar. A gente conversa com o pessoal que esteve lá, o pessoal comenta, mas foi uma invasão de corintiano. Essa história o Carioca até hoje não engole. A gente encontra com os jogadores, o Paulo César Caju, o Jairzinho, esse pessoal que da minha época. E eles falam, nunca mais. Tal de Jairzinho, vocês conhecem um tal de Jairzinho? O próprio Gerson, esse pessoal. Nada mais vai acontecer. O que o Corinthians fez em 76 nunca mais vai acontecer aqui no Rio. Eles dizem pra gente. Foi o único time que conseguiu fazer o que a torcida fez. Aí chegamos naquela semifinal com o Fluminense, ganhamos, né, decisão por pênalti. Aí perdemos para o Internacional a final. E abriu as portas para o ano de 77, né? Que foi um ano que a gente começou já mais radiante, né? Já mais confiante. Mais energia, mais força, garra, peso, aquele peso, saiu um pouco daquele peso, porque a gente viu o comportamento do torcedor numa competição em que você vence, né? Que você chega numa final e com possibilidade de ser campeão, que foi 76. Mas ali teve um início muito bom, porque a gente começou a primeira participação em campeonatos, vamos dizer assim, internacionais. Foi o primeiro jogo do Corinthians em pré-Libertadores, começou ali, né, em 77, contra o Internacional, que foi o nosso grande rival, e acabamos empatando o primeiro jogo. E eu tive a felicidade de fazer o gol nesse jogo contra o Internacional, foi 1-1 no Morumbi. Aí abriu as portas para a Libertadores, que a gente também não teve uma participação muito boa, a gente foi muito mal nessa primeira fase. E 77 foi o ano que, vamos dizer assim, o ano que consagra. O ano que consagra. Consagra e fica eternizado. Exatamente. Porque é o que aconteceu. Marca na história. Até hoje, é eternizado. E a gente não esquece a participação da equipe técnica, né? Eu acho que a gente tinha uma equipe muito direcionada para título. Que o Brandão... Qual a posição que você estava, por exemplo? Você era lateral. Mas no momento do gol do Basílio, em que lugar do campo você estava? E o coração, o que aconteceu naquele momento, Zé? Conta pra gente. Olha, eu estava na minha posição. Na tua posição mesmo. Eu era lateral. Foi um jogo em que a gente fez uma pressão em cima da Ponte Preta desde o início do jogo, né? A orientação do Brandão, do Benê Ramos, que era auxiliar, o João Avelino. Foi impressionante a preparação que eles fizeram para que a gente chegasse àquela final. Foram 3 jogos, a gente ganhou o primeiro com aquele gol do Palhinha, histórico também, né? Que a bola bateu no rosto dele e acabou entrando. A gente venceu o primeiro jogo, acabamos perdendo o segundo, que foi aquele jogo que teve aquele acidente com aquela bomba que explodiu antes de começar o jogo. E o Brandão sempre falava, o homem está com a gente. Tinha que acontecer. Então tem que se preparar agora para a final, que é matar ou morrer. Ele está dando oportunidade para vocês tirarem o clube dessa situação e vocês virarem jogadores de exemplo dentro do clube, né? Ganhando. Ídolos, né? Ganhando. E foi exatamente o que aconteceu. E 77. E esse jogo, a gente batalhou o jogo todo.
E eu tive a felicidade de, já indo finalmente, né, cavar aquela falta. Já na lateral, eu tentei fazer o cruzamento, bateu no braço do lateral da ponte, o árbitro viu e deu a falta. E a gente tinha um treinamento com o Geraldão, com o Vladimir, com o Vaguinho. Já tinha essa preparação de bolas cruzadas, um no primeiro pau, outro no segundo pau. O Vladimir, que tinha um potencial também forte para subir para a cabeça, vinha por trás. E acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo tudo aquilo. O cruzamento, as cabeçadas, e sobra pro Basílio. Pé de anjo, né? E o Basílio acaba fazendo aquele gol que, vamos dizer assim, nos consagrou. Nos consagrou porque virou um gol histórico. Hoje a gente é lembrado por aquele gol, né? Pelo gol do Basílio, pela conquista de 77. E eu também sou lembrado, e os caras falam, não, esquece seleção, é 77, a marca sua é 77. E na verdade a realidade foi essa, né, que 77 70 era a reserva do Carlos Alberto. E 77, além de ser o capitão do time, a gente levantou um título que não vinha há mais de 20 anos. Então foi... Eu me dou o direito de discordar de um detalhe só que o Zé Maria falou. Bom, primeiro, ser reserva do Carlos Alberto já é uma honra. Segundo, você fazer parte da maior seleção de todos os tempos, junto de Pelé, junto de Gerson, junto de tantas pessoas que não dá nem para comentar, não dá simplesmente você falar assim, não, foi um coadjuvante. Não, ele fez parte da maior seleção de todos os tempos de futebol. E é claro que essa marca do Corinthians, que essa marca de sangue, de garra, de luta, tudo isso importa sim, importa muito. Mas o que importa, que é o que você não vê, você que está nos assistindo, é a gentileza, a pessoa, o caráter, a família aqui em volta. Nós estamos tentando, assim, de uma forma até defeituosa nossa, resumir algo que não tem como resumir, porque se eu ficar conversando com o Zé Maria aqui, isso vai embora. Mas acima de qualquer coisa, Zé, que honra você nos deu. Que honra você nos permitiu. Que Deus te dê em dobro para você, para sua família. Essa gentileza sua, da Betinha, que é filha dele, da esposa, que também nos recebeu aqui, e desse jogador de futebol maravilhoso, seja do Corinthians, seja do Coringão, da Fiel, da seleção brasileira. Mas essa pessoa maravilhosa que você é, muito, muito, muito obrigado por nos receber. Bom, eu só tenho que agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas, né? Amém. Sempre aberta, e sou grato a tudo que me aconteceu, né, na minha carreira, principalmente. Sou grato a esse pavilhão branco e preto, essa nação branca e preta, porque a distinção que eles fizeram de seleção brasileira até hoje me marca muito. Ele falou, na seleção você era reserva de um grande capitão, mas você foi campeão pelo nosso clube, né? Então o torcedor que faz essa distinção do Zé Maria na seleção brasileira e no Corinthians. Ele falou, para nós você é muito mais importante no Corinthians do que na seleção brasileira. E essa importância fez com que esse reconhecimento agora, com esse busto, que é uma homenagem maravilhosa. Fala um pouquinho desse busto, Zé. A emoção dele. A emoção é indescritível. É indescritível, porque você faz você volta na história da sua vida, né? Você pensar em receber um busto em vida, né? E infelizmente isso tem acontecido com uma certa frequência no Corinthians. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu senti essa emoção
eles me deram a oportunidade de voltar na minha história, eles me deram a oportunidade de receber os meus amigos de formação, né, da mesma idade, que chegaram e me vieram trazer um abraço. Então você lembra a sua vida, né? E para mim foi muito gratificante. Eu sou grato a esse Corinthians, sou grato a essa galera que é a torcida, e sou grato aos meus amigos, porque a gente não consegue nada sozinho, né? Se eu cheguei a receber essa homenagem, eu acho que essa homenagem foi feita para mim, mas eu acho que ela é dividida entre todos aqueles que me ajudaram, desde a época lá de Botucatu, da Ferroviária, da Portuguesa, e depois, lógico, no Corinthians e na Seleção Brasileira. Sou grato aos meus amigos. E um desses amigos maravilhosos foi o Nelsinho, que gosta tanto de você e fez essa camiseta maravilhosa de sangue. Também um desses tantos, né? Muitos amigos. E o Nelsinho é o grande herói, né? O grande herói dessa marca que ficou, né? O Zé Maria da Raça, Zé Maria do Sangue. Uma homenagem que ele me fez num jogo no Pacaembu. Me deu essa camisa, né? Fez uma réplica dessa camisa, e essa camisa hoje marca a minha história, né? Que ela foi também colocada no busto, né? E não dá para ver o Zé Maria sem essa camisa, porque ela teve aí uma desenvoltura muito grande. Você encontra com frequência torcedores vestindo essa camisa, meninos que não são da minha geração, mas colocam essa camisa, como se diz, obrigado, Zé. Então, não tem coisa mais grata que essa que o Nelsinho me proporcionou, fazendo essa camisa, fazendo essa réplica. E hoje a gente é praticamente em vida eternizado, né? Amém. Nada melhor. Graças a Deus. A gente tem que se despedir de você e dizer obrigado é muito pouco. É um agradecimento de coração mesmo. E a gente trouxe uma pequena lembrança para você. Espero que você goste. Meu Deus, que legal! É de um patrocinador nosso, uma indústria de cosméticos, a Coifé. Poxa! Uma lembrança para você, para você. Com maior honra. Muito obrigado, hein? Gosto dessa carteirinha, gosto de... Aí. Entendeu? Carrego. Muito obrigado. Muito obrigado. Bela lembrança. E... Coifé. Agora abrindo as porteiras, né? A gente vai aí tomar um cafezinho aí na Coifé. Fazer esse agradecimento e agradecer a você também por me dar essa oportunidade de poder tá contando um pouco da minha vida, mostrando um pouco da minha história, né? Aqui tá a história da minha vida, muitas lembranças, alguns troféus importantes que a gente ganhou. E a minha gratidão eterna pelo futebol, né? Pelo torcedor de um modo geral, porque a gente acabou virando um atleta não só do Corinthians, né? Porque graças a Deus a minha amizade com os outros clubes também continua da mesma forma, o respeito que sempre existiu, né? Eu era um cara briguento dentro de campo, brigava mesmo, queria ganhar, não gostava de perder. De vez em quando dava aqueles carrinhos biônicos, mas buscando o resultado. Então fiz muitos amigos e hoje a gente, graças a Deus, pode dizer, eu sou um cara feliz. Sou um cara realizado, eu tenho uma família gostosa e tenho muitos amigos. Já estou me preparando para a segunda caminhada. Está preparando nada, não vai longe ainda. Com imenso prazer, programa Tempo ao Tempo, contando histórias. Zé Maria, o eterno ídolo do Corinthians, da Fiel, esse coração e essa alma de sangue vibrante, no nosso quadro Contando Histórias.